A vespa do mar é um dos quinidários mais perigosos da natureza. Pode ser encontrado nas praias australianas. Seus tentáculos podem atingir até 2 metros de comprimento, que na água tornam-se praticamente invisíveis. Contato acidental de banhistas com este quinidário podem provocar queimaduras extremamente graves e suas toxinas podem ser até mortais. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo dos quinidários pelo nosso tradicional método Biomap, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E na aula de hoje vamos conversar com você a respeito do estudo dos quinidários. Vamos lá? Ora, quinidários. O grupo dos quinidários era chamado antigamente de selenterados e hoje está como quinidários, como uma referência aos quinidoblastos, que são as células mais importantes deste grupo animal, beleza? Detalhe super importante que eles representam o primeiro grupo Eumetazoa, ou seja, que apresenta organização tecidual. Quando estudamos sobre os poríferos, verificamos que eles não apresentam essa organização estrutural a nível de tecidos. O que ele tem, na verdade, é um grupo de células específicas que realizam as funções fisiológicas do animal. Se você ainda não assistiu a aula de poríferos, eu recomendo você voltar e posteriormente assistir. Beleza? Quais são as características embriológicas importantes do grupo dos quinidários? Primeiro, a simetria é radial. Tem vários planos de corte, obtendo partes iguais do animal. Outra coisa, são animais diblásticos, apresentam ectoderme, apresentam endoderme. O único animal diblástico da escala zoológica, já que a partir de plateumintos, que é o próximo grupo, é o próximo filo, esses animais são triblásticos até os cordados. Professor, e os poríferos são o quê? Poríferos não entram nessa classificação. Por quê? Porque eles não apresentam organização tecidual, beleza? Sem classificação ao nível de celoma. A classificação ao nível de celoma depende do folheto mesoderme. E mesoderme os quinidários não apresentam, não é isso? Eles são animais diblásticos com ecto e endo. São protostômios, tá? Apresentam apenas boca. Primeiro grupo com sistema nervoso. O sistema nervoso ele é difuso no epitélio e na mesogleia. Mais na frente nós vamos ver a estrutura e fica melhor de explicar esse detalhe. Características gerais dos quinidários. Começamos pelos representantes. Temos 2 representantes marcantes nesse grupo, que são os pólipos e as medusas. São organismos extremamente disformes, ou seja, eles apresentam formas, estrutura morfológica extremamente diferente um do outro. Você tem os pólipos e você tem as medusas. Representantes marcantes, a hidra e as anêmonas do mar. Ora, aqui nós podemos ver alguns representantes importantes de quinidário. Aqui você tem a anêmona do mar, que é um animal fixo, que apresenta uma boca superior rodeada por tentáculos. Aqui você tem a famosa e tradicional medusa, que é uma das formas específicas dos quinidários, que parece um guarda-chuva ou umbela, certo ou não? Aqui temos a tradicional caravela, mais especificamente isso aí é uma caravela portuguesa, também conhecida como água-viva. E aqui você tem, tá certo, um outro representante dos quinidários importante, por sinal ele está desenvolvendo aqui um brotamento que é a hidra, beleza? Olha só, são animais aquáticos. A maioria são marinhos, mas apresentam alguns representantes de água doce, ou seja, representantes dulcícolas. Os pólipos são sésseis, ou seja, são fixos, não se locomovem, e as medusas são livre natante. Quais são as novidades evolutivas que nós encontramos nos quinidários? Presença agora de tecidos verdadeiros,
né? Epiderme é formado a partir da ectoderme, assim como a gastroderme é formada a partir da endoderme. Não entendi, professor? No indivíduo adulto, o revestimento de tecido externo é a epiderme, que origina-se a partir da ectoderme, que é o tecido embrionário, perfeito? E aí a gastroderme é formada o quê? A partir da endoderme, que é o tecido embrionário. Gastroderme reveste o animal pelo lado de dentro e a epiderme reveste o animal pelo lado de fora. Esse grupo, por causa da gastroderme, já apresenta digestão extracelular, assim como digestão intracelular, numa cavidade específica chamada de CGV. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a CGV, que é a cavidade gastrovascular. Então, a digestão inicia-se inicialmente de modo extracelular e termina no interior das células da gastroderme. Ok? Beleza? Olha aí, cavidade gastrovascular. Sistema nervoso difuso no epitélio e mesogleia. Daqui a pouco nós comentamos um pouco mais sobre isso. Observação. A mesogleia é uma substância gelatinosa rica em água, que fica entre as duas camadas de tecido, a epiderme externa e a gastroderme interna. A mesogleia tem importante função na distribuição dos nutrientes para todas as células que constituem os tecidos que formam o indivíduo. São animais de natureza onívora, alimentam-se de material tanto de origem animal como de origem vegetal. A estrutura celular mais importante dos quinidários é o quinidoblasto, também conhecido como quinidócito ou célula urticante, porque ela produz uma substância urticante que provoca paralisia em animais de pequeno porte, facilitando então a sua captura de modo a servir de alimento, mas paralisia nos animais de grande porte, queimaduras e outras irritações típicas. Bom, aqui você tem o esquema, ok? Nós vamos ampliar um pouco aqui, olha só. Aqui nós temos em corte, né, uma amostragem das duas camadas de tecido que constituem o corpo do animal. Aqui nós temos, olha só, a epiderme externa e aqui nós temos a gastroderme interna. Entre uma camada de tecido e outra, você vai encontrar aqui a mesogleia, que é uma substância gelatinosa rica em água, existente entre as duas camadas teciduais. Nessa mesogleia eu vou encontrar, olha só, células nervosas, né, que são estruturas neuronais bem primitivas. Eles não formam encéfalo específico, mas apresentam neurônios distribuídos pela mesogleia. E você vê que tem neurônios também aqui localizados, tá, na camada tecidual epidérmica. E aqui nós temos inserido o quinidoblasto, que é a célula urticante. Aqui nós temos uma representação melhor dessa estrutura, onde nós podemos ver o seguinte: a câmara interna, que é chamada de nematocisto, ok? Dentro desta câmara, né, você vai encontrar um filamento enrolado, embebido num líquido urticante. A abertura superior é o opérculo, ok? Aqui você tem o chicote embebido em substância urticante e aqui você tem o quinidocílio. O quinidocílio é extremamente sensível ao toque. Quando você toca, o que é que acontece? Ele, ao penetrar na estrutura celular, ok? Penetra e abre ou rompe o nematocisto que expulsa de dentro do seu interior, aliás, o filamento urticante embebido na substância. Esse filamento aí, por exemplo, em você, ele penetra no tecido subcutâneo, injetando uma toxina que arde bastante, é extremamente dolorosa. Ora, quem já esteve numa praia e se queimou com uma caravela já observou isso. Mas, olha só que coisa interessante. Ó, filamento disparado, esse filamento disparado injeta a substância urticante no tecido subcutâneo. Olha só, presta atenção a esse vídeo. Olha aí, viu aí quando eles dispararam? São sensíveis ao toque. Olha só, de novo, olha a superfície aqui da epiderme do quinidário. Olha lá, e você tem aqui a observação do filamento urticante disparado, injetando então a substância. Beleza? Ora, olha só que coisa legal, olha só quantos quinidoblastos dispararam aqui ao mesmo tempo, olha só quantos filamentos urticantes você observa aí. Show de bola, olha aí, mais uma vez, beleza? Maravilhoso, sim ou não? É um mundo
animal na real. E aí, o seguinte, o que mais a gente pode dizer sobre os quinidários? Ora, sistemas ausentes não apresentam sistema excretor, a excreção é feita por difusão, não apresentam sistema respiratório, não apresentam sistema circulatório. Excreção e respiração se faz por difusão dos tecidos e células diretamente com o meio ambiente. E o sistema circulatório, claro, os animais não apresentam sistema circulatório, os animais não apresentam sangue, a distribuição de nutrientes é feita totalmente pela mesogleia, a substância gelatinosa que existe entre as duas camadas de tecido externa e interna do animal. Beleza? Certinho? Ora, a anatomia dos quinidários, aqui dá pra gente ver, olha só, aqui você tem a medusa, que é o representante mais marcante dos quinidários, e aqui você tem o pólipo. Nesses animais você encontra duas extremidades, a extremidade oral, onde você encontra uma boca, tá? A boca nos pólipos é voltada para cima e a boca nas medusas é voltado para baixo, né? Então tem a extremidade oral e a extremidade aboral, que é a outra extremidade do outro lado. Tubo digestivo incompleto, isso, o que significa tubo digestivo incompleto? O animal apresenta a boca, mas não apresenta ânus, beleza? Esqueleto hidrostático, principalmente a base de água. A movimentação deve-se às células mioepiteliais que existem no tecido epitelial. As células mioepiteliais, mio que vem de contração, elas têm capacidade contrativa, ok? Semelhante a uma célula muscular. Mas não é considerada uma célula muscular, devido ao seu nível de complexidade. Então, na verdade, são células de natureza epitelial, mas que têm capacidade de contração e distensão, o que permite que as medusas possam se movimentar. Claro, movimentos lentos, beleza? Não, olha só, assim, certo? Olha só, elas vão se movimentando dessa forma, mas essas movimentações se devem exatamente à contração dessas células mioepiteliais no tecido epitelial do animal. Show de bola? O que mais a gente pode falar sobre os quinidários? Seu ciclo de vida, o seu ciclo reprodutivo. Ciclo reprodutivo, alternância de gerações, conhecido como metagênese. Quando você tem uma fase de reprodução assexuada e uma fase de reprodução sexuada. No caso dos quinidários, os pólipos reproduzem assexuadamente, originando medusas, que se reproduzem sexuadamente, originando pólipos. Beleza? Olha aí, fase assexuada pólipo, fase sexuada medusa. Aqui nós temos o ciclo evolutivo, vamos ampliar para ficar melhor da gente observar. Olha só, aqui nós temos um pólipo adulto, entendido ou não? Que formam essas estruturas. Muitas dessas estruturas funcionam como estrutura de reprodução e é muito comum a estrobilização, que é um processo de reprodução assexuada que consiste na fissão transversal do corpo do organismo multicelular. E aí, quando esses pedaços se desprendem do pólipo, formam então as medusas de sexos separados. Você tem a medusa feminina, você tem a medusa masculina. Produz óvulo e produz espermatozoide. Os espermatozoides liberados pela forma medusoide masculina fecundam o óvulo liberado pela forma medusoide feminina. A fecundação origina um zigoto. Esse zigoto automaticamente ele entra em processo de mitose, originando mórula, originando blástula, né? Vale salientar que o desenvolvimento dos quinidários vai até a fase de blástula. Essa blástula evolui para uma forma larvária, que é uma larva ciliada, denominada de plânula. Essa larva, inicialmente natante, ela se desloca por natação, procura um lugar específico para se fixar e evolui para a formação de um novo pólipo. Pólipo este que, ao se tornar adulto, por estrobilização, irá originar novas medusas, recomeçando então o processo de reprodução. Valeu? A fase assexuada está relacionada aos pólipos e a fase sexuada está relacionada às medusas, caracterizando assim o processo de metagênese. O que mais, professor? A diversidade de organismos quanto às suas classes. Você tem a classe hidrozoa,
que tem representantes marinhos e representantes ducícolas, ou seja, de água doce. Você tem como exemplo a hidra, que é deste grupo ou desta classe de quinidários. Temos também os sifozoários, característico pelas águas vivas que são muito conhecidas das diversas praias que constituem o litoral das cidades do Brasil, tá certo ou não? Aí, caracterizado por alternância de gerações e a fase medusoide como fase dominante, pólipo reduzido e reprodução por estrobilização. A classe Anthozoa, cujos representantes são os anthozoários, aí nós encontramos as anêmonas e os recifes de corais. Os representantes dos anthozoários são apenas pólipos, não existem formas medusoides nesta classe, beleza? E os corais formam os grandes recifes, ricos em carbonato de cálcio CaCO3. E aqui você tem, tá, mostrando para você como funciona um recife de coral. Vale salientar que cai muito em prova isso aí, que é a questão do branqueamento dos corais. Por quê? Na superfície corpórea dos corais vivem umas algas que são chamadas de zooxantelas. Essas algas são fotossintetizantes e mutualistas. Parte dos nutrientes resultantes desse processo de fotossíntese alimentam os corais e fazem com que eles tenham essas diversas cores que você observa quando os encontra. O branqueamento dos corais deve-se ao estresse térmico provocado pelo aumento da temperatura, ou seja, tem relação direta com o aquecimento global, tá certo? Com o efeito estufa. E aí, os corais que são belíssimos, coloridos, maravilhosos, eles ficam assim, com coloração esbranquiçada devido à falta das zooxantelas, que são muito importantes para a manutenção e sobrevivência dos corais. Beleza? Não esqueça disso aí. Temos também a classe Cubozoa, são medusas de natureza cuboide, de estrutura morfológica cuboide, tá? Em forma de quê? Em forma de cubo. São os representantes mais tóxicos do mundo. Abrimos a nossa aula comentando sobre a vespa do mar. Vespa do mar, que é esse animal que você está vendo aí. Olha só, você observa claramente a forma cuboide do animal. Aqui você tem os tentáculos que podem atingir até 2 metros de comprimento. E o contato, né, próximo ou o contato com esses tentáculos vai fazer com que, olha só, você tenha queimaduras estas relativamente graves do ponto de vista clínico. Beleza? Muito bem. Essas são todas as informações importantes a respeito dos quinidários. Não deixe de baixar o Biomap que está na descrição deste vídeo, bem como os bioeses com gabarito comentado, para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Até a próxima aula de zoologia com o filo Platelminto. Até lá!